A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, e a você, discipulador do Brasil. É com muito prazer e com muita alegria que hoje nós chegamos na lição Conhecendo o Amor de Deus, no nosso estudo de número 6, lição de número 6, para ajudar você a discipular vidas em Cristo. E o tema da aula de hoje é Jesus Cristo, o Senhor. Nós vamos entender quem é Jesus. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Vamos compreender exatamente que Ele é o Rei dos Reis e se ofereceu em nosso lugar. É claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, se inscreva aqui, deixa aí teu comentário também, hashtag Glória a Deus, e vou ter um prazer de te receber aqui com a gente. Esse projeto Discipulado Dinâmico faz parte da Comissão de Planos e Estratégias de Discipulado e Evangelismo da CGADB. E a pedido do nosso querido amigo Joari Carleso, nós estamos gravando essas aulas para edificar você em Jesus. Esse projeto nasceu na igreja Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Sérgio Melfiore, em Joinville, Santa Catarina. E claro que o nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, presidente da CADEB, colocou no seu coração estabelecer exatamente o Conselho de Discipulado Dinâmico aqui no nosso estado, CDD, que tem o objetivo exatamente de edificar você, levar o discipulado dinâmico para ganharmos mais vidas para Jesus. E com muita alegria estamos gravando essas aulas para te ajudar, pois nós fazemos parte do Conselho de Discipulado Dinâmico aqui do nosso estado da Bahia, esperando que Deus em Cristo edifique você para a glória de Deus. E é claro também que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, iniciadores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico, discipulado também para novos convertidos. Você encontra tudo isso no link na descrição aqui desse vídeo. Que Deus abençoe você. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6, onde nós estamos estudando sobre o tema Jesus Cristo, o Senhor. Para você iniciar bem no nosso discipulado dinâmico sobre a lição Conhecendo o Amor de Deus, você precisa iniciar por bases bíblicas, querido discipulador em Jesus. A tua base bíblica na tua ministração está em João capítulo 20, versículos 27 ao 28. Você precisa ler esse texto com o teu discipulando em Jesus. O teu discipulado pode ser realizado na igreja, na tua comunidade. De repente o teu discipulando quer ser discipulado na igreja. Você pode estabelecer uma classe de escola bíblica dominical. Mas o ideal é você levar esse discipulado de casa em casa. Quando você for discipular alguém, dica básica: vá com mais um obreiro. E aí você vai treinando essa pessoa, esse líder de discipulado, que pode te ajudar também a crescer em Jesus. Vá sempre com alguém, vá acompanhado de alguém, para te ajudar nesse discipulado com um novo convertido. É claro que se o novo convertido estiver participando com você do discipulado dinâmico e mais alguém da família tiver o desejo de participar das lições, permita, abra as portas e comece a ensinar o Evangelho, a Palavra de Deus. E que o Espírito de Deus te use, que essa pessoa também se converta em Jesus e que você conduza essa pessoa até o batismo para a glória de Deus e que eles se tornem discipuladores e que nós possamos avançar em Cristo. Esse aqui é o nosso objetivo. É claro também que estamos aqui disponibilizando essas aulas para vocês a pedido do nosso presidente do Conselho Estadual de Discipulado Dinâmico aqui da Bahia, o nosso pastor Wilson Soares, e que Deus em Cristo edifique você nessa ministração. Você precisa entender que hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Jesus Cristo, o Senhor. Nós vamos estudar sobre o senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor. A tua ministração, ela deve durar no máximo aí 1 hora. Você, como discipulador, precisa apresentar Jesus para o discipulando. Por isso, leve a Bíblia, leve a lição e explique a lição para o teu discipulando em Jesus. Permita também que ele faça as leituras dos versículos bíblicos, é muito importante. Pergunte a ele se ele está compreendendo o que ele entendeu na ministração e procure também apresentar algumas pinceladas bíblicas. É claro que hoje nós vamos entender que Jesus é o Rei da Glória.
Jesus é o Senhor. O mundo jamais foi o mesmo depois que Jesus esteve entre nós. É claro que Jesus, ele faz parte exatamente da Trindade. Ele é Deus, ele é o Rei da Glória. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é aquele que nos comprou com preço de sangue. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Jesus não é apenas um personagem histórico. O nascimento de Jesus traz um impacto muito profundo. Jesus é aquele que veio para cumprir, pega isso, o plano do Pai. Então você está falando sobre esse plano de Deus. Inclusive na próxima aula a gente vai falar muito sobre isso. Mas você precisa demonstrar esse plano do Pai. Jesus, ele estabelece o plano da salvação. Esse plano da salvação, gente boa, foi estabelecido antes da criação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos amou primeiro. E por plano de Deus, João capítulo 3, versículo 16, ele nos amou ao ponto de enviar Jesus para morrer no nosso lugar. E a primeira profecia a respeito da vinda de Jesus está em Gênesis 3,15. Essa profecia precisa ser lida pelo teu aluno. Ela é conhecida como proto-evangelho. O que é proto-evangelho? É o primeiro texto que traz a referência a respeito do plano da salvação em Jesus. E é interessante você perceber que desde o Antigo Testamento, lá no Gênesis até o Apocalipse, tudo isso vai apontar para Jesus, vai apontar para o Cristo da glória. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que Jesus é Deus de fato. Ele é o Senhor. Ele estava lá desde o princípio. João capítulo 1, versículo 3, está escrito que tudo foi feito por causa dele. Lembra isso aí. E é importante também termos uma perspectiva que Paulo, escrevendo também, explicando essa questão da salvação, ele escreve que o primeiro Adão, o primeiro pai, o primeiro ser humano, o primeiro Adão, levou a humanidade então ao pecado. Nós então estamos afetados por causa do pecado, como nós já estudamos. Mas Cristo vem agora como esse símbolo de segundo Adão, criado por Deus em perfeição, e Jesus agora nos restaura para Deus. Onde é que está escrito isso? Você pode fazer a leitura de Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 ao 49. Então, Cristo agora, como Senhor, ele nos liga agora para Deus. Existia um grande abismo que nos afastava da presença de Deus, mas Cristo nos liga, porque ele agora é o Senhor. Todos os escritores do Novo Testamento apontam então para Jesus. E aí você vai começar a dizer para o teu aluno que o Novo Testamento, ele tem 27 livros, ele tem o objetivo de apresentar o plano de Deus, apresentar a revelação de Jesus, apresentar Jesus como Deus. Cada texto do Novo Testamento traz uma explicação maravilhosa para a gente. De repente, o teu novo convertido, o teu discipulando que está trabalhando com você, nunca pegou na Bíblia ou às vezes nunca folheou a Bíblia, não conhece os livros direito. Dica básica, você pode abrir lá no índice da Bíblia e mostrar o Novo Testamento para ele, e apresentar os livros do Novo Testamento para ele dar uma olhadinha com você também. Apresenta, por exemplo, que o Novo Testamento pode ser dividido em 5 blocos. O primeiro bloco, que também apresenta Jesus, é os evangelhos, 4 evangelhos. Aí você mostra, esses são os 4 evangelhos. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai mostrar para ele o livro de Atos e dizer, ó, esse é o livro da história da igreja, o livro de Atos. O Novo Testamento apresenta os feitos de Jesus agora através dos discípulos. Aí você pode também apresentar as cartas de Paulo. As cartas de Paulo começam com Romanos e vão até Filemão. Aí você pode ler carta por carta e mostrar para ele, olha, essas são as cartas de Paulo. Paulo aceitou Jesus, se tornou um discípulo, se converteu, ele era um perseguidor da igreja e ele se tornou um pastor porque ele aceitou o chamado do discipulado. Você também pode, aí você mostra as cartas para ele. Depois você pode também apresentar as epístolas gerais,
que se iniciam em Hebreus e vão até Judas. Aí você explica, esses textos aqui apresentam a mensagem agora do discipulado universal da igreja e explica também que esse Judas que é citado ali não é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, mas é o Judas irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão chamado Judas. A epístola de Tiago, por exemplo, é escrita por um irmão de Jesus, filho de Maria, que também se tornou um servo do Senhor. E aí você apresenta o livro de Apocalipse, que também apresenta o plano final da salvação em Jesus. Quando nós entendemos os livros do Novo Testamento, e você precisa descrever isso para o teu aluno, você entende que Jesus é Deus. E sendo Deus, ele praticou obras divinas, ele realizou milagres. Por exemplo, nós estamos estudando nesse discipulado dinâmico o Evangelho de João. Aí você pode pegar o Evangelho de João e mostrar para o teu aluno. Olha, os evangelhos, aí você volta lá nos evangelhos. Cada evangelho tem uma ênfase em apresentar Jesus. O primeiro evangelho, que é Mateus, tem uma ênfase em apresentar Jesus como Rei dos Reis, como aquele que foi profetizado no Antigo Testamento. O segundo evangelho, que é Marcos, tem o objetivo de apresentar Jesus como servo de Deus. Jesus também foi servo de Deus, que realizou toda a vontade do Pai. Nós também precisamos aprender isso com Jesus. Ele nos ensinou isso. Apresenta também o evangelho de Lucas e mostra, Lucas tem o objetivo de apresentar Jesus como filho do homem, obediente a Deus. E agora João, aí você pega o evangelho de João e demonstra, esse evangelho que a gente está estudando com você, tem o objetivo de apresentar Jesus como Deus, como Senhor. E aí você começa a dizer, olha, Jesus é apresentado como Deus em João. Aí você apresenta João capítulo 1, versículo 1, descrevendo que no princípio era a palavra. Essa palavra é Jesus. E aí o teu discipulando, o novo convertido, vai aprendendo sobre o Cristo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar de uma forma especial. E aí você vai demonstrando que Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele obedeceu o Pai em tudo, seguindo então esse plano da salvação. Uma leitura bíblica que você pode apresentar está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a seguir. Aí você lê com teu aluno para que ele possa crescer em Jesus, conhecendo então esse plano. Quando você olha para o ministério de Jesus, Jesus como Deus, ele perdoou pecados. Ele realizou esse ato e ele continua perdoando. Você pode fazer a leitura de Marcos capítulo 2, versículo 5, que está na lição. O próprio Tomé, que inicialmente duvidou depois da ressurreição, quando ele vê Jesus vivo, ressurreto, Jesus então aparece a ele e pede para Tomé tocar do seu lado, nas suas chagas, nas suas feridas, e Tomé então declara que Jesus é Deus. Ele entende que Jesus é Deus, como está escrito em João capítulo 20, versículo 28. Essa declaração do senhorio de Cristo é uma declaração poderosa. Por exemplo, se você ler João capítulo 8, 58, está escrito que o próprio Jesus declara, eu sou. Esse termo eu sou é atribuído no Antigo Testamento somente para Deus. Ele diz que ele é aquele que é. O próprio Deus se revelando para Moisés, ele diz, eu sou o que sou. E Jesus utiliza isso no Novo Testamento. O Evangelho de João mostra isso para a gente. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, capítulo 15. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10. Eu sou o bom pastor, capítulo 10. Jesus, ele se coloca e se apresenta como Deus. Isso quer dizer que você vai explicar para o teu aluno também, o discipulando, que Jesus é eterno. E eternidade não tem início e nem fim. Ele existe antes de tudo. E por plano de Deus, ele vem então em encarnação. E encarnação é diferente de reencarnação. A encarnação é o momento exato em que Deus agora se torna humano. A reencarnação é aquela ideia errada, propagada, em dizer que você morre e depois volta a viver em outro corpo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na ressurreição por causa da promessa de Jesus, porque ele é Deus. E uma vez que morremos, segue-se então o juízo.
Nós só temos a oportunidade de viver uma vez. E a partir do momento em que nós temos essa vida, devemos usar essa vida para Jesus. E aqui agora na terra, nós temos então a oportunidade de escolher a Jesus. E a partir do momento que você escolhe a Jesus, você tem o seu nome escrito no livro da vida, os seus pecados são perdoados e você agora passa a fazer parte do reino de Deus. Passa a experimentar então a eternidade da maneira correta. E aí você pode perguntar para o teu discipulando, como a lição apresenta, você reconhece Jesus como Deus? Você reconhece o senhorio de Cristo, a divindade de Cristo? É sua decisão e o seu interesse de servir a Jesus? E aí você apresenta o texto bíblico de Marcos capítulo 8, versículo 29. Escuta o teu discipulando, ouça ele, orienta ele também no nosso estudo, já que nós estamos tendo um encontro de uma vez por semana, do período de 1 hora. Nesse processo de encontro, lembra ele de ler pelo menos 2 capítulos do Evangelho de João, porque no final das 12 semanas, você então vai concluir com o teu discipulando a oportunidade de ler o Evangelho de João. Vai ser o primeiro livro da Bíblia que ele vai ler sendo edificado em Jesus. E aí você pode perguntar também para o teu discipulando, você tem percebido Jesus na sua vida depois que você tomou a decisão? Você tem percebido o Espírito Santo guiando você diariamente? Você tem percebido Deus trabalhando com você, te dando livramento? Porque quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada no nosso coração. E agora, ele nos ajuda a reconhecer o senhorio de Cristo. É por isso que o discipulando sente a presença de Deus, chora, tem sonhos espirituais, porque Deus dá. Ele entende a partir da leitura bíblica Deus falando com ele, e é por isso que você precisa trabalhar esses pequenos detalhes bíblicos com o teu discipulando novo convertido para a glória de Deus. Jesus, como Deus, ele veio então para cumprir a missão do Pai. Qual foi a missão que Jesus estabeleceu? E qual foi a missão estabelecida pelo Pai para Jesus? Morrer no Calvário no nosso lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 1. Ele está vivo e em breve retornará para buscar a sua igreja, arrebatar você e o novo convertido também. Que Deus use você. Agora nós vamos para a segunda fase da nossa ministração no discipulado dinâmico. A segunda fase, ela traz aí 5 perguntas e 5 respostas. É por isso que é importante nessa segunda fase, você como discipulador, levar um obreiro, alguém que possa também aprender com você. Isso é treinamento. E aí nessa segunda fase, você conduz o estudo da seguinte maneira. Você faz uma pergunta, pede ao teu discipulando para ler os versículos, escuta a resposta dele e depois apresenta a resposta coerente, como eu vou descrever para você. A segunda pergunta, você pega alguém em treinamento. Peça essa pessoa para fazer a pergunta, orientar o discipulando a ler os versículos, encontrar com ele os versículos, se ele não sabe achar, encontra com ele, e escute a resposta do discipulando e deixa ele apresentar, conduzindo então a resposta coerente. Isso é treinamento. Vai fazendo isso para a glória de Deus, porque depois essa pessoa que está sendo treinada por você vai ter a responsabilidade de treinar o outro. Então, em cada estudo, o que você pode fazer? Um estudo você conduz exatamente a ministração e no outro estudo, a pessoa que está em treinamento com você, peça a ele para conduzir, de tal maneira que ele vai aprendendo e esse discipulado dinâmico é compartilhado para a glória de Jesus. A primeira pergunta da sua ministração trata sobre o seguinte assunto, aqui, para a glória de Deus, no nosso discipulado dinâmico. A primeira pergunta que você vai fazer para o discipulando em Jesus está na sua lição. Por que foi difícil para os discípulos reconhecer o senhorio de Cristo e a divindade de Jesus? A leitura bíblica está em Êxodo capítulo 20, versículo 4 e João capítulo 8, versículos 24 e 59. Peça ao novo convertido para ler. Depois você escuta a resposta dele ou de outros novos convertidos que estiverem com você. A resposta coerente é trabalhada da seguinte maneira. Porque os judeus eles foram criados em uma religião tradicional e eles acreditavam apenas que existia somente
Porque os judeus foram criados em uma religião tradicional. Eles não acreditavam que Deus poderia estar diante deles materializado. Mas João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava ali com os discípulos. E essa revelação é fantástica aqui. A segunda pergunta, aí você pode pedir à pessoa que está em treinamento com você para fazer, ela trabalha o seguinte: segundo a Bíblia, que atitudes de Jesus podem confirmar então a sua condição divina, dele sendo Deus? E a leitura bíblica está em João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 5, versículo 18, João 8, 28. Escute o novo convertido trazer a resposta, e a resposta coerente trata sobre o seguinte assunto: Jesus fala e faz coisas que somente Deus pode fazer, sendo Deus Todo-Poderoso. A terceira pergunta, ela trabalha o seguinte assunto, e você pode trabalhar isso com o novo convertido. Quais palavras de Tomé confirmam a divindade de Jesus? Aí você pode ler com o novo convertido, João capítulo 20, versículo 28. E peça ele para trazer a resposta. A resposta coerente, as palavras são: Senhor meu e Deus meu, reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Deus. A quarta pergunta, você pode pedir para a pessoa em treinamento para fazer, ela trata sobre o seguinte assunto: Jesus, ele afirmou a sua divindade, sendo assim, o que cabe a nós fazermos então? Isso está presente em uma leitura bíblica. Você pode apresentar João capítulo 20, versículo 28, João capítulo 16, versículo 27, Marcos capítulo 3, versículo 21, João capítulo 12, versículos 37. Escuta o novo convertido trazer a resposta e apresenta então a resposta coerente. Nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Deus das nossas vidas. Você precisa reconhecer Jesus como seu Deus. Ele tem que dizer isso: olha, eu reconheço Jesus como Deus. Se ele não disser, orienta ele. Olha, e isso é a verdade que nós seguimos. Nós reconhecemos Jesus como Deus. A última pergunta, para fechar o teu estudo de hoje, é a quinta pergunta. Ela trabalha sobre o seguinte assunto: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Explique essa afirmação. Está lá em João capítulo 8, versículo 24. Jesus, ele está mencionando, a resposta aqui é que Jesus, ele está mencionando exatamente um termo que era utilizado só no Antigo Testamento para o grande Yahvé, para o Deus eu sou. Eu sou o que sou. Jesus, quando utiliza esse termo, ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está se apresentando igualmente como Deus, sendo Deus. Então ele está afirmando a sua divindade. Eu espero ter ajudado você hoje em sala de aula. Se essa palavra falou contigo, olha, segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente no nosso Instagram também, tira uma foto, marca a gente lá. Em nome do Senhor Jesus, vou ficar feliz se você fizer isso. Se você está afastado da igreja, quer aceitar Jesus, quer voltar para Cristo, escreve no comentário: eu quero voltar para Jesus. A gente vai entrar em contato com você. Você pode usar o teu celular com leitor de QR Code, escaneando aí. A nossa equipe de discipulado vai te orientar a seguir a Jesus, a cultuar na igreja mais próxima da tua casa, e eu espero que Deus em Cristo te abençoe para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que podem te ajudar, discipulador, a crescer em Jesus. Como dica de leitura, para te ajudar a crescer nesse ministério do discipulado, eu tenho aqui alguns textos que eu quero apresentar para você. O primeiro texto é o texto da Braulia Ribeiro, o chamado Radical. Vale muito a pena você ter esse material em mãos para você ter um conhecimento mais profundo sobre o ministério do discipulado. Outro texto que eu quero indicar para você é do Jonas Madureira, o Custo do Discipulado, material fantástico que vale a pena você fazer a leitura para conhecer um pouco mais sobre esse ministério do discipulado. O texto também do John Stott, O Discípulo. Gente, esse material é fantástico. Eu já fiz a leitura desses textos que eu estou indicando para você e vale a pena para você crescer em Jesus. E o texto também do Tiago Cavalcante, A Formação do Discipulador, com ênfase na Escola Bíblica Dominical, da editora Santos. Eu espero que Deus em Cristo edifique você. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição de discipulado, tá? Lição de número 7, estudo de número 7. Hoje nós vamos tratar sobre o tema a vida abundante. Uma vida abundante em Jesus. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, até o próximo discipulado, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.